Metrópolis de hoje, um casamento musical de 30 anos. Nausete e Zé Miguel Wisnik. Se o outro lado do espelho esconde a sombra que não há, e o vazio está sujeito nesse instante a encontrar. A mulher que liderou os angolanos e desafiou Portugal. Não vou perdoar mais a vida a nenhum português. Todos os cronistas da época são unânimes nisso, né? Reconhecer que ela era uma grande combatente e ao mesmo tempo uma grande estratega militar e também uma grande diplomata. O trono pertence a Ginga. Nenhum vivo, nenhum morto pode nada contra isso. Le Corbusier, exposição e controvérsia na arquitetura. Bem-vindos ao Metrópolis. Boa noite. Nausete e Zé Miguel Wisnik são parceiros faz tempo e acabam de lançar um disco juntos. Entre novas canções e outras tantas velhas composições, o álbum é o casamento perfeito entre a voz de Ná e as composições do Zé. E pensar que foi em um casamento, há 30 anos, o casamento do Zé, que os dois se uniram pela primeira vez. Ná e Zé, no palco do Metrópolis. Se o outro lado do espelho esconde a sombra que não há, e o vazio está sujeito nesse instante a encontrar sua imagem fugaz, tão perfeita, feita de matéria clara. É claro que eu não me iludo, isso não é conteúdo real. Se o que vi, ouvi ou vejo, sinto e tenho no passado, e a nossa mente reinventa como tendo imaginado. Foi miragem no reflexo do espelho revisitado, e vai talvez de volta pra fonte, linha sem horizonte, não sei. Se só passagem senti, a outra imagem reluz no sopro de um momento. Está na viagem rever a outra margem, você e o céu azul em movimento. Se o outro lado do espelho esconde a sombra que não há, e o vazio está sujeito nesse instante a encontrar sua imagem fugaz, tão perfeita, feita de matéria clara. É claro que eu não me iludo, isso não é conteúdo real. Se o que vi, ouvi ou vejo, sinto e tenho no passado, e a nossa mente reinventa como tendo imaginado. Foi miragem no reflexo do espelho revisitado, e vai talvez de volta pra fonte, linha sem horizonte, não sei. Se só passagem senti, a outra imagem reluz no sopro de um momento. Está na viagem rever a outra imagem, você e o céu azul em movimento. Se o outro lado do espelho esconde a sombra que não há,
Nai Zé abrindo lindamente o Metrópolis de hoje. Eu chamo vocês dois para um bate-papo. Chega mais. Enquanto isso, eu mostro aqui, olha, o CD lindo. Nai Zé. E você já pode colocar na agenda, porque tem show de lançamento desse novo trabalho deles aqui no dia 22, 23 e 24. Agora, no Sesc Vila Mariana, não é isso? Exatamente. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao Metrópolis. Que delícia tê-los aqui. prazer, obrigada. Prazer e delícia é o Metrópolis. Que bom. Eu também acho. Agora, me diz uma coisa. Eu estava ali no início, eu até contei para o pessoal ali que tem muitas canções que vocês tiraram do baú e algumas músicas novas. Mas é um disco que está longe da nostalgia, está dentro de hoje, está olhando para frente, né? E essas músicas que vocês resolveram tirar do baú, partiu de onde? De onde surgiu essa vontade de gravar essas músicas que estavam guardadas? Bom, a gente quis fazer um disco hoje, o que a gente escolheria para cantar, mas que tivesse relação conosco, não é? E aí, na verdade, nós temos músicas que nós nunca gravamos e que, no entanto, cantamos em outras épocas e que estavam aí, desconhecidas, né? Então, elas foram gravadas agora sem uma intenção de retrospectiva, de voltar no tempo, nem nada disso. No processo, a gente se deu conta que estava fazendo 30 anos que a gente, pela primeira vez, se encontrou musicalmente, né? Mas a intenção e todo o disco foi voltado para uma coisa muito atual e presente. Não partiu assim dessa intenção de celebrar essa data, esses 30 anos de amizade, nada disso. Isso foi depois. Não, foi depois. Na verdade, quando estávamos finalizando o disco, que nos demos conta de que realmente 2015 era um ano, né, um ano redondo, assim. Fazia um ciclo, completava uma volta aí. Mas não, a gente nem pensou nisso, né? Pensamos em fazer um disco com as composições do Zé Miguel. E mesmo tem composições que às vezes foram feitas nos anos 1970, 80, 90, mas elas não... E outras recentes, né? Como a que a gente ouviu agora, Miragem? A que a gente ouviu é recente, é da Marina Wisnik, né? Isso, uma parceria minha com ela. Mas as músicas antigas e as novas não ficam assim como se fossem em planos diferentes. Acho que você ouve o disco e não pensa nisso. Não. Eu acho que a ligação de vocês no disco também faz com que essa unidade das músicas aconteçam. Só que a gente deu uma revirada nos arquivos do Metrópolis, vocês estão falando que estão aí muito tempo juntos, e a gente tem vocês num show em 1990. Nossa. No Crown Plaza, vamos ver. Enche-se a fabricar com seu óleo cru e penetrasse os sonhos da família. A olhos nus, raios de luz, trabalhando o dia, raios de luz, trabalhando o dia, raios de luz, trabalhando o dia, raios de luz, aquele dia, raios de luz. Meu pai mostrando o sol, um rombo azul. Você estava ali escondidinho, mas era você, eu garanto, Zé. Vocês estavam ensaiando desde essa época aí fazer um disco? Porque vocês já estavam um participando do disco do outro, de alguma forma já está fazendo essa união, mas fazer um disco, a ideia foi agora ou é uma ideia velha? Também não foi pensado Não assim. foi pensado. Olha, por acaso, nós nos encontramos num evento e surgiu a ideia de fazermos um show. E a princípio seria um show, piano e voz. Mas aí o Zé se entusiasmou porque ele vem trabalhando com a banda, né? A banda que gravou o disco. E então nós fizemos esse show, reunindo esse repertório justamente, né? Aí começou ali. Aí começou fizemos esse show, mas também nós não tínhamos a perspectiva de gravar disco. Foi uma decorrência do show, né? Show. E a banda onde Márcio Arantes, que é um multi-instrumentista que toca comigo há muito tempo, tocou e foi produtor do disco, justamente.
com o Sérgio Rezig e Castrup, 2 bateristas, Suami Júnior, seja uma banda com a qual eu tenho muita afinidade. A gente tem algumas imagens aí do estúdio, não tem? Já é um grupo que já está ali coeso, né? Tem muita afinidade e tudo mais. Exatamente, tá, a gente amadureceu muito essa conversa entre nós, conversa musical entre nós, né? Então o disco resulta disso e também do trabalho do Márcio Arantes, que é de uma geração nova e que, em suma, fez essa ligação que a gente queria da conversa dessas canções com uma linguagem, quer dizer, é isso atual, que eu ia perguntar, a ligagem Contemporânea, né? Mas vocês precisavam dessa ponte? Mas vocês precisavam dessa ponte? Não precisamos exatamente. Então é por isso quer dizer, no sentido, apenas foi uma parceria estimulante com os músicos, né? Para gerar o som desse disco. Mas, em suma, eu me sinto meio atemporal nesse sentido, ou melhor, sinto essa nossa conversa musical como uma coisa que não está nem atrás nem na frente do tempo, ela está, vamos dizer, existindo num tempo próprio. Cantar essas músicas e tocar essas músicas de novo, ou mais uma vez, ou nesse tempo, não é relembrar nada, é estar aqui agora. Exatamente. Que bom. Vocês podem fazer mais uma canção pra gente no final do programa? Claro. Então, ótimo. Agora, uma notícia sobre televisão, sobre a televisão norte-americana, porque a partir de hoje, ela não será mais a mesma. Depois de 33 anos no ar, o mais célebre entrevistador daquele país fez o programa de despedida. Aos 68 anos, David Letterman se aposentou apresentando mensagens de atores, de comediantes, até ex-presidentes americanos e o atual, o Barack Obama, repetindo a frase: "Nosso longo pesadelo nacional acabou". A apresentação musical foi da banda Foo Fighters, recheada com imagens de arquivo. Foram mais de 6.000 edições do programa, que estabeleceu um novo padrão para os talk shows. Hora de literatura aqui no Metrópolis. Ela liderou batalhas contra os portugueses no século XVII e tinha um harém de homens. Uma história que fascinou o angolano José Eduardo Agualusa. O escritor acaba de lançar o romance A Rainha Ginga. A primeira vez em que a vi, a Ginga olhava o mar. Eu vou dar luta aos meus inimigos até a eternidade. Não vou perdoar mais a vida a nenhum português. Todos os cronistas da época são unânimes nisso, né? Reconhecer que ela era uma grande combatente e ao mesmo tempo uma grande estratega militar e também uma grande diplomata. Ela combateu até muito tarde, combatia vestida de homem, não é? Sim. Tinha um harém de homens aos quais vestia de mulheres e que apresentava como as minhas mulheres. Foi por uma unha negra que ela não ganhou a guerra contra os portugueses. E a história da África seria diferente, não é? O trono pertence a Ginga. Nenhum vivo, nenhum morto pode nada contra isso. Na edição portuguesa, o título do livro completo é esse, A Rainha Ginga e de como os africanos inventaram o mundo. Porque, de facto, é exatamente isso. A mim interessa-me é contar a história na perspectiva africana, não é? E mostrar que os africanos foram não um agente passivo, como muitas vezes se tem ideia, mas um agente ativo na delimitação, na construção de mundos, na construção do Brasil e na construção de Angola também, e até, em grande medida, na reinvenção de Portugal. Era uma mulher pequena, escorrida de carnes e, no geral, sem muita existência. Não fosse pelo aparato com que trajava,
e pela larga corte de mucamas e de homens de armas abraçá-la. E você tem uma parceria muito forte, uma amizade com o Mia Couto, e ele cita que em algumas conversas de telefone contigo, ele percebia que você falava com ele e estava ali digitando no computador. Você escreveu esse livro assim, nesse fôlego só, apesar de pesquisar tanto tempo, foi assim? Talvez exatamente tenha a ver com paixão, não é? Eu estava de tal forma apaixonado por esta figura e pela época histórica, porque é uma época que junta tudo. Você tem a época dos piratas, não é? Tem a Inquisição também, então é uma época absolutamente extraordinária. E há momentos que eu não me lembro nem de escrever o livro, não é? Acho que a gente escreve melhor quando esquece inclusive o que está fazendo. Foi isto no reino do sonho, ou sonho, talvez na mesma praia que lá pelos finais do século XV viu entrar Diogo Cão e os 12 frades franciscanos que com ele seguiam. Ele cita também num texto que a rainha, no Ginga, é para você só um pretexto para falar de outras coisas, né? Que a memória para você não serve para reconstituir, sim para questionar o presente. Como é que entra o passado, o presente e o futuro na tua obra? Angola é um país impossível de explicar, este presente difícil e conturbado de Angola, se não formos atrás, se não formos a esse passado. Então fica tudo muito mais claro a partir do momento em que nós começamos a perceber como surgiram as coisas, como surgiram estes países, como é que foram feitos, como é que foram construídos. E devo dizer que é infinitamente mais interessante do que aquilo que a gente aprende na escola, realmente. Muito mais. Assim cumpriu Nosso Senhor Jesus Cristo a sua entrada nesta Etiópia ocidental, desenganando o Pai das Trevas. Ao menos, na época, eu assim o queria. Uma enorme controvérsia envolve a exposição do pioneiro da arquitetura moderna. Enquanto é celebrado no Centro Pompidou, em Paris, o francês Le Corbusier é tema de 3 livros. Ele é acusado de ter ligações com o fascismo. Conhecido pela arquitetura brutalista, com telhados planos, linhas retas e blocos de concreto, Le Corbusier foi a grande influência dos brasileiros Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Criador dos conceitos de máquina de morar e de unidade de habitação, o arquiteto é celebrado na mostra Le Corbusier Medidas do Homem, que exibe também pinturas e esculturas. A exposição no Centro Pompidou destaca o lado humanista de Le Corbusier. Por isso, é acusada de se esquivar de uma grande polêmica: as acusações do apoio do arquiteto ao fascismo e até ao antissemitismo. A partir de uma investigação, descobri que ele era um militante fascista, era parte de um grupo. Xavier de Jarcy, autor de Le Corbusier, um fascista francês, diz que escreveu o livro por não conseguir guardar as revelações para si mesmo. Ele escondeu sua ligação de 20 anos com estes grupos e destruiu muitos documentos. François Chaland, autor de Um Corbusier, também diz ter descoberto desenhos antissemitas em um escritório em Vichy, cidade-sede do regime que colaborava com o nazismo na Segunda Guerra Mundial. O curador da exposição em Paris rebate, dizendo que todos os arquitetos estavam em Vichy porque era lá que estava o Estado. Ele conta que Le Corbusier também era próximo à Frente Popular, uma aliança de esquerda na França. Economize o seu rico dinheirinho com as dicas culturais do Metrópolis. Tá cheio de programa bom e barato para o fim de semana aqui na capital e no interior de São Paulo. Quer um exemplo? No sábado tem a reabertura da Oficina Cultural Casa Mário de Andrade, na Barra Funda. O imóvel foi residência do intelectual e escritor que morreu há 70 anos e agora vai abrigar uma série de eventos culturais. Preste atenção que temos outras dicas para você. Sexta-feira tem show internacional no Teatro Cacilda Becker, na Lapa. A violonista canadense Dale Kavanagh vai apresentar músicas dos quase 30 anos de carreira e 17 álbuns gravados.
você pra mim. No caldeirão musical do paraense Felipe Cordeiro tem um pouco de tudo. Cúmbia, carimbó, rock, merengue. Vai fazer todo mundo levantar da poltrona. Embalar a Galeria Olido, no centro da cidade, também na sexta-feira, às 7 da noite. No sábado, a dica é o show da banda Ludov, que vai apresentar o último álbum, Miragem, além dos sucessos dos 10 anos de estrada. A apresentação está marcada para as 9 da noite no Teatro João Caetano, na Vila Clementino. Fique atento, é preciso retirar o ingresso da data do show a partir das 2 da tarde. Caio devagar, caio de repente. No interior de São Paulo também tem música boa e de graça. Mariângela Zan, filha do acordeonista e compositor Mário Zan, faz homenagem a Inesita Barroso. O show vai ser na cidade de Garça, às 9h30 da noite. Sábado e domingo tem virada cultural paulista em 11 cidades do interior. Só tem fera, viu? Começando pelo marfinense Alfa Blonde, grande nome do reggae dos anos 80. Ele tem shows em Bauru e Limeira. E mais, tem apresentações de grandes nomes da música nacional, teatro, dança, circo. No último fim de semana do mês, outras 13 cidades do interior e do litoral também recebem a segunda fase da virada. Boa notícia para os fãs da banda Pink Floyd. Não, o supergrupo não está de volta, mas pelo menos um dos líderes da banda está retornando aos palcos. Depois de quase 2 anos longe dos shows, Roger Waters foi confirmado como a principal atração do festival Newport, nos Estados Unidos. O evento é bem tradicional, começou em 1959. Waters não subiu ao palco desde setembro de 2013, quando encerrou a turnê do álbum The Wall, um dos maiores clássicos do Pink Floyd, lançado em 1979. Bom, como a própria Nausete diz, a voz dela gosta das composições de Zé Miguel Wisnik, que por sua vez não poderia ter melhor companhia para sua música, né? E você pode baixar o álbum com essa parceria no site naizé.com.br, baixar de graça. Vai ter show também desse disco, anota, no Sesc Vila Mariana, nos dias 22, 23 e 24, ou seja, sexta, sábado e domingo. Então a gente encerra o Metrópolis de hoje lindamente, como a gente começou, com Nausete e Zé Miguel Wisnik. Um beijo e até amanhã. Quantas mil quimeras dizem o que sois, quantas primaveras e verões, sabe quantas guerras e quantas canções tocam-se no tom de tantos tons. Vale quanto voa
Quantos sóis e chuvas, tempo que passou, pelo que tu és, pelo que sou. Quantas doses duplas, tiros para os gols.